Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira. Estamos iniciando nosso estudo na noite de hoje. Sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Tivemos problemas na semana passada e por isso você ou vocês não receberam o material da semana passada. Mas mesmo assim, nós estamos aqui para superar as dificuldades e seguir adiante. Como já dissemos e disse Jesus, não adianta estarmos chorando leite derramado. Vamos iniciar com a nossa prece, mas antes de iniciá-la, nós vamos dizer que todos não precisam se preocupar se não estão no nosso caderninho, porque todos estão sendo assistidos, mesmo que por estar ouvindo posteriormente este vídeo, áudio de hoje. E aqueles que estão também não serão citados, mas também estarão sendo atendidos. Apenas vamos colocar hoje os que entraram esta semana. Dentre os desencarnados está Joelma Gomes, e dentre os que estão em tratamento à distância, em cuidados, que solicitaram energia para superar suas dificuldades e assim por diante, tudo é válido. Nós temos 3 nomes: o André Castilho, Rodrigo Verri e Alfredo Goikin Nola. Estes são os nomes que entram no nosso caderno laranja da noite de hoje. Bem, nós temos, como sempre, vários assuntos a serem tratados, mas é importante que nós saibamos, lembremos que existem algumas coisas que às vezes devem ser revisadas, mesmo que sejam rapidamente, porque há novos que precisam entender, há novas pessoas que precisam ter uma base mínima do que recebem aqui, do que estão recebendo no estudo aqui de forma direta, e no que recebem também através do WhatsApp, para que entendam alguma coisa a mais. E qual é a nossa finalidade? É exatamente nesse tempo, nesses momentos que nós estamos enfrentando, nós saibamos o que estamos precisando fazer ou escolher para estar dentro do contexto necessário do que foi nos dado como guia por aquele que veio numa missão, embora árdua, mas ao mesmo tempo gratificante, que foi o nosso mestre amado Jesus Cristo. Muito bem, por conta disso nós vamos ver a nossa introdução. E na nossa introdução ainda temos que lembrar o nosso lema. Lembre-se de que tudo que nós estivermos falando aqui, nós temos que juntar, agregar ao lema Deus igual a vida, igual a amor, igual a ciência, igual a amor, igual a vida, igual a Deus. Para aqueles que estão um pouco mais atentos, vão ver que há uma conexão e você se enquadra totalmente dentro dessa situação e tudo se enquadra. Mas tem outra pessoa que vai estar ouvindo por um ouvido, saindo pelo outro, pouco importa, amanhã já esqueceu tudo, amanhã já está com a maior confusão dentro de casa ou na rua e não está se vigiando para aquilo que a própria pessoa se qualificou, a própria pessoa escolheu, né? Que é: eu sigo Jesus, eu acredito em um Deus, eu tenho fé, mas quando chega na prática esquece, deixa para trás, principalmente agora que não pode mais deixar para trás. Vamos lembrar de uma coisa que foi dita por alguém há um tempo atrás, que a época de se aprender a amar acabou. Nós não temos mais o direito de aprender. Foi da época de Jesus até agora. Jesus veio nos ensinar a amar. Agora, nós entramos na época do praticar. Se você não pratica,
não está na situação muito confortável. Não estará na situação confortável. Então, adeque-se dentro deste lema que nós falamos, que está aqui no quadrozinho lá em cima. Todo mundo que tem prestado realmente atenção vê, ou já observou que em todos os estudos, todas as semanas, nós tratamos de mencionar isso. Mas também nós tratamos de mencionar o baluarte desta situação, que é o que nós estamos vivendo agora nesse momento, que é uma transição planetária. Ela acontece ciclicamente, ou seja, periodicamente, ela acontece sempre, não tem como. E para nós, nesse momento, o que é que envolve transição planetária? É que o planeta, junto com seus habitantes, estão passando de um nível um nível de vida, digamos aqui, ok? Logo depois de Deus nós temos vida, embora a vida seja Deus também, mas um nível de vida totalmente diferente, com leis diferentes. E nós só podemos entender tudo isso através de conhecimento. E conhecimento seria a parte da ciência que está escrito ali atrás, lá no meio. Está no divisor de águas. Quando você tem mais conhecimentos, aquelas coisas anteriores passam a ter maior valor para cada um, para você. Então, transição planetária. Transição quer dizer reforma, transformação, alteração. E uma outra igualdade, que é a fé. Fé, todo mundo já sabe, creio que você está cheio de me ouvir falar disso. Acredito até que de repente tem alguém que vai achar dizer, olha, esse camarada é um chato, porque todas as semanas ele fala a mesma coisa. Fé, confiança plena em Deus. Fé não se adquire da boca para fora. Fé se adquire sentimento, envolve o sentimento. Não é o que aprendeu lá, olha, tenha fé em Deus, tenha fé naquilo, eu tenho fé naquilo. Não, se não for com o sentimento, não é fé. Muito bem, então, adiantando, dando prosseguimento, por trás dos quadros das moléstias que assolam a humanidade, permanece um elo comum que só pode ser entendido quando se integra ao ser humano adoecido o componente invisível originário de seu corpo físico. Olha, originário do seu corpo físico, ou seja, alguma coisa invisível que originou esse corpo físico que nós temos, esse corpo físico que você tem. Alguma coisa invisível que originou isso. O espírito imortal que pensa e sente, e nesse processo utiliza e condensa energias indestrutíveis que irão construir a saúde e a enfermidade de seus corpos. Então, esse invisível é o espírito, você, que é uma energia sutil, que algumas pessoas chamam de espírito, outros querem chamar de alma associada à carne, outros vão chamar de mônada, que é alguma coisa até a mais do que isso, mas cada um pode chamar do jeito que quiser, mas tenho certeza que você está entendendo o que nós estamos falando. Você, o espírito, cria o seu corpo físico. Mas não é Deus que criou o corpo físico? Tudo bem, mas Ele te deu a responsabilidade de você criar, por algum motivo. Se quiser saber, tem que aprofundar. Ele criou você, o espírito. Agora, como criou, esse é o pulo do gato. E nós também temos que aprofundar. Então, isso é uma outra coisa, que uma coisa vai puxando a outra. Muito bem. Continuando. Os veículos milenarmente conhecidos como corpo mental e corpo astral são os níveis de energia onde é preciso buscar a razão para a doença vir de dentro para fora e de cima para baixo, como postulou Samuel Hahnemann, o genial mentor da homeopatia. Naturalmente que isso aqui é parte de algo que nós já estudamos, que está relacionado com a origem oculta das doenças, que nós vamos ver mais na frente, e é importante saber porque nós temos que lembrar que normalmente nós pensamos que nós somos isso que nós estamos vendo, isso que nós tocamos.
quando não é só isso, quando não é bem assim. Muito bem. Alguém disse, essa foi nossa introdução. Por conta disto, não vamos no que alguém disse e vamos entrar agora na nossa pequenininha prece de entrada. Mestre amigo Jesus, benfeitor de todo o universo, vos agradecemos este momento, Senhor, já na vitória e na glória, porque tudo que fazes e permites, em nome do nosso Pai Celestial, é bem feito e luminoso. Vos agradecemos a presença física, não física, presente ou futuro, de todos aqueles que comungam com o nosso humilde estudo, de todos aqueles que comungam em ouvir o que nos direcionas, para podermos escolher melhor. Vos agradecemos a presença aqui neste momento de todos os irmãos do invisível, muitos que estão aqui para serem tratados fisicamente, invisivelmente. Outros estão estudando como nós, na carne, também estão estudando. Outros são os médicos que estão tratando desses mesmos irmãos, porque também no invisível hão doentes, hão todas as coisas que existem aqui e que todos merecem ser cuidados. Vos agradecemos a oportunidade de mais uma sexta-feira estarmos aqui cumprindo com o nosso humilde trabalho tentando e buscando compreender a melhor forma de estimular a você que está nos ouvindo agora a dar a viravolta para também assumir a sua missão, ainda que seja pequenininha, mas você não é pequeno. Você é uma engrenagem, peça de uma engrenagem chave para o universo. Sendo assim, agradecendo a presença de Frei Galvão e da irmã Veneranda, damos por iniciado o nosso singelo estudo da noite de hoje. Jesus sempre. Ok. Alguém disse uma vez: todo homem nasce livre e logo se encontra aprisionado por toda parte. Numa mensagem pleiadiana foi dito: você esteve neste plano terrestre por muitas vidas e durante este longo período você passou por muitas experiências. Lembre que você é um deusinho experienciando. Teve muitos conceitos e ideias e demonstrou comportamentos socialmente aceitos que o mantiveram sob controle. Isso tirou você o poder pessoal. Tirou de você o poder pessoal. Você, é claro, abriu mão do seu poder. Ninguém pode jamais tirá-lo de você. Lembre, você é um deusinho. Mas para ser amado,
ou aceito em contextos sociais ou na dinâmica familiar, você se amoldou ao que era esperado de você e pouco a pouco foi se deixando levar. Eu peço que vocês vejam, ou você veja este áudio, este vídeo, e se tiver a oportunidade, tenha força de vontade e rever e refletir a respeito disso que foi dito agora. E isso daí é aquele motivo pelo qual nós falamos no início que deveríamos falar, ainda que rapidamente, de coisa que já foi falada há um tempo atrás. Lembremos do seguinte, como foi mencionado, nós somos seres livres. Alguém consegue aprisionar Deus? Deus é um ser preso ou um ser liberto. Se você é um deusinho, isso é matemática. Se você é um deusinho, então você é livre. Apenas momentaneamente você está preso ou presa. Eu também, digo, você é força de expressão, mas preso a este corpo físico, a este escafandro, por necessidade das leis do planeta como ele está. Por enquanto, porque ele está em transição planetária. Por conta disso, nós vamos dar um exemplo melhor no quadrozinho. Eu espero que vocês consigam ver, ou você consiga ver direito. Mas aqui está o seguinte. Já desde um certo tempo que isso acontece em um bocado de tempo, muito tempo. Vamos supor que esse círculo aqui interno aqui seria um esquema de um campo ou de um curral de aprisionamento. Neste círculo aqui interno que está todo mariscado aqui, é como se fosse uma cerca mais espessa, tá? Mais grosseira. Digamos que com arame farpado. E aqui dentro tem apriscos, digamos, vou dizer aprisco, mas são localizações de situações diferentes, de segmentos diferentes. Nessas situações estão ali dentro o setor do segmento religioso, o setor do segmento político, o setor do segmento científico, do segmento filosófico, do segmento financeiro e assim por diante. É claro que quem compõe este curral, quem habita esse curral? São os seres de infância. Somos nós que chegamos, que nascemos livres, mas logo estamos dentro do curral, presos, aprisionados. E estamos à mercê dos que já estão aí antes. Esses que já estão antes, eles já têm um certo nível de conhecimento, eles sabem que precisam da mão de obra. Eles precisam gerar dentro do curral o sistema financeiro, digamos. Então, para que ele fazer o sistema financeiro girar, ele precisa da mão de obra. E na mão de obra estão exatamente os infantis, que nada sabem. Eles precisam dos seres menos inteligentes. Mas eles têm que fazer com que esses seres, esses indivíduos, pensem que são eles que precisam dele. E isso faz com que eles consigam manipular, aprisionando esses seres, esses comandados. Mas como é que eles conseguem fazer isso? Como é que se consegue fazer isso? Através de determinadas situações, vamos dizer energia, e vamos dar o nome de energia como exemplo para todo o restante, e puxa todo o restante, que é um tipo de energia negativa. Eles aprisionam através do, vamos colocar aqui, vou colocar aqui, do temor. Este é
a energia-chave, o temor. Quando as pessoas têm temor, têm medo, elas fazem tudo que o outro quer, que o que está mais acima quer. O que está aqui no temor? A pessoa pode estar no medo, está veiculando a energia do ciúme, da inveja, da cobiça, da luxúria, ser avaro, a palavra avaro. Quem está escutando isso foi quem me ensinou, depois que tiraram o acento. Então, tem outras coisas. Então, as pessoas ficam presas aqui dentro, embora elas sejam livres. E a finalidade de cada um de nós é nos libertarmos daqui. Nós temos, mas ninguém pode se libertar que não seja sozinho. Alguém pode ajudar, olha, eu caminho por ali, mas você tem que acordar. Você tem que se conscientizar através da ciência, do conhecimento através da ciência, ou seja, ter mais conhecimento de que você pode ser livre. Você pode vir até o canto da cerca e saltar para o outro lado, no qual do lado de fora já é um outro curral, só que é um curral mais elevado. É um curral que já não é mais o mesmo, naturalmente. E aqui dentro estão nos aprisionando. Bem, uma vez que você sai, você entra no outro. Mas são poucos que saem. Veja que dentro tem uma quantidade maior, porque leva mais tempo para se desligar. Leva mais tempo. Porém, quando você sai, que são poucos, então esses começam com a mesma aventura. É a mesma situação. À medida que vai se desenvolvendo, a tendência é ir se libertando. Aqui já é uma cerca que já é mais fina, ela já não é mais tão grosseira. Quem sai dessa aqui já vem para outra mais fácil ainda. Depois já vem para o outro cercado que não é mais cercado. Olha, a cerca já é moral, já é uma situação moral, não tem mais cercado. Porque você vai se libertando. Mas até o momento, nós mesmos vamos nos prejudicando. Por quê? Aqui dentro, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. Nós, uma vez que nós recebemos um empurrãozinho dizendo, olha, o caminho não é tão por aí, tem esse caminho, tem aquele caminho outro. Tem um outro caminho. A pessoa diz, não, o certo é o meu. Eu é que estou certo. Não se dá nem o direito de ouvir, raciocinar, refletir e passar pelos crivos que nós já falamos, a razão, a lógica e o bom senso, para depois dizer assim, olha, eu conheço, vi, não gostei, não me interessa, acho que está errado e eu continuo aqui. E eu não tenho a hombridade de reconhecer que está errado e dizer, olha, eu errei, eu estou errado. Mas eu continuo querendo estar aqui. Ou a coragem de mudar. Nós só vamos deixar de sofrer porque aqui dentro é sofrimento e dor. E nós precisamos sair daqui. E nós só vamos sair daqui quando nós tivermos a coragem de enfrentar as situações. Seria mais ou menos o que é que está acontecendo conosco. Vamos supor que aqui é um prédio. E aqui está a base. A base do prédio. Essa base tem sido feita já há muito tempo, desde muito tempo dentro de Jesus. Mas a vinda de Jesus foi para solidificar a base. Ele veio e deu forma à base e com textura. Ele concretizou a base. E a partir daí, ele começa a nos dar subsídio para que nós construamos o nosso andar térreo.
que está cheio de gente. À medida que vai crescendo através do conhecimento, nós vamos construindo o próximo andar. E, consequentemente, os alunos daqui, os estudantes, os que estão aqui aprendendo, passam alguns para o primeiro andar. Outros, numa determinada hora, podem passar do terceiro, do térreo direto para o segundo andar, mas são poucos. Outros, e assim sucessivamente, do terceiro até o 19º, vai até o centésimo andar. Só que tem um detalhe: alguns vão escutar e escutam, olha a razão, olha a lógica, olha o bom senso, vê uma coisa nova que não tinha conhecimento e onde está não vai conseguir ter o conhecimento, enxergam mais na frente e fazem o quê? Eles pegam um elevadorzinho. Do térreo pegou o elevador. Alguns pegam o elevador só no primeiro andar, mas outro pode vir para o segundo, pode ir para o terceiro, depende. Mas existem aqueles que vão pegar a escada. Vai levar mais tempo, mas vai pegar a escada e vai subir também. Todos irão subir e vão, à medida que vai saindo, vai chegando outro. E assim nós vamos evoluindo. É o nosso trabalho. Mas o que é que se quis dizer? É que nós, em nossas reencarnações de aprendizado, de experiência, nós estivemos lutando contra nós mesmos. Nós temos lutado, estamos avançando, mas é como se nós estivéssemos subindo do térreo para o primeiro andar, um degrau a cada existência. Cada degrau você melhora um pouquinho, mas muito lento, não pega nem, não para, não pula, porque você pode subir o degrau correndo, só que vai sofrer mais do que pegar o elevador. Então nós temos que observar que existe esta situação, e isto se enquadra dentro dessa mensagem dada por espaciais pleiadianos. Muito bem. Dando continuidade. Hoje nós temos, vai se enquadrar aqui também, hein? Nosso assunto de hoje. Inclusive nós vamos falar, esse assunto ele vai ter que levar mais uma ou duas sextas-feiras para ser destrinchado. Mas o nosso próximo assunto vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata do item, ou do assunto, bem-aventurados os aflitos. E no seu primeiro item é a passagem bíblica. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Mas também existe alguma coisa mais disso também lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21 e 24, 25. Vejam bem. Na Bíblia, nós dizemos que a Bíblia é um livro sagrado. Já tratamos aqui de falar a respeito da Bíblia e tratamos a respeito de muitas coisas. E nós vimos já que, dentro do que nós aprofundamos, que nem tudo que está lá realmente se passou. Mas, e como existem essas situações, nós praticamente estamos dizendo que a Bíblia não é sagrada. Mas isso não é verdade. A Bíblia é um livro sagrado, sim. Por quê? Se nós pegássemos tudo que está na Bíblia e jogássemos fora, queimássemos, jogássemos no lixo,
e ficasse somente com as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, isso já faz dela o livro sagrado, porque ali estão todas as leis de todos os universos. Todas elas. Passadas pelo maior sábio que nós já tivemos pisando nesse planeta. Então, nós temos que tratar a Bíblia como sendo um livro sagrado, no mínimo por conta disso. Mas, o subitem é a justiça das aflições. Então, nós vamos ver o que nós temos a falar sobre a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Claro, né? Tudo que ele está falando é, se você fizer isso, você terá isso. Então é futuro. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Também. Puxa, como é que eu vou ter isso se eu não tenho certeza se o futuro vai existir para mim? Então não tem lógica. Tá? Mesmo com essa certeza, a certeza do futuro, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Por que é que eu preciso fazer o contrário para poder alcançar o contrário? Disse para ter mais mérito, mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Isso não tem muita coisa diferente não, né? O brasileiro está conhecendo muito bem isso aqui. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, nós poderíamos fazer estas perguntas. Bom, entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Somente quem não acredita em Deus não vai tê-lo como perfeito. Mas saiba de algumas coisas. Existem em reuniões mediúnicas em centro espírita, algumas, no qual, na reunião mediúnica, a reunião só acontece com os membros que são médiuns, mais o doutrinador, é porta fechada, dias diferentes de abertura ao público. E quando alguém precisa, inclusive quando alguém está obsidiado, seja onde for, e se pede o tratamento, a pessoa física não precisa ir para o centro, ela não precisa estar lá, porque quem vai ser invocado será o espírito que está atrapalhando a vida do encarnado. E às vezes vão espíritos de um extremo poder, obscuro, trevoso. E na conversação, na doutrinação, que são seres inteligentes,
Tá? Só não são moralizados. Então, muitos reconhecem Deus, Jesus. E eles respondem, olha, eu reconheço. Esse daí, muitas vezes usam palavras de baixo calão, eu conheço este daí que vocês falam, ou eu utilizo dessa forma. Só que eu prefiro estar aqui, eu quero estar aqui, eu não quero seguir a luz, digamos assim. Eu não quero seguir a luz, eu quero estar no escuro mesmo. E estar atrapalhando a luz. É uma opção. E são seres inteligentes, não pensem que não são inteligentes não. São inteligentes. Apenas a diferença está naquela história das asas que nós já falamos aqui a respeito de Maria, usando Maria como exemplo. Maria era inteligente? Era, mas não era tão inteligente quanto o amor que ela tinha. Então a asa dela era meio como se fosse um pouco cortada, ela não podia voar muito. Por isso que ela teve que reencarnar mais uma vez para igualar as asas. E dessa vez ela teve que desenvolver a asa da inteligência. Ela reencarnou em Saturno e depois não reencarnou mais. E hoje cuida de todos nós e cuida de outros planetas, outros órgãos. Do sistema, certamente. Então, são seres que sabem o que estão fazendo, que sabem o que querem. Então, não nos enganemos. Nós estamos tendo que nos cuidar também. Temos uma importância muito grande com nós atraímos esses seres por afinidade. Aliás, todos você recebeu, eu espero que tenha dado atenção. Você recebeu no meio da semana um vídeo que nós mandamos, um link, que falava a respeito de mecanismo quântico. E ali você está sabendo, eu sei, é científico, foram 12 minutos, acredito que 1 minuto antes e 1 minuto depois seja só comercial, mas então 10 minutos. Mas ali está dizendo como funciona esse meio energético dentro do que nós estamos fazendo. Eu estou falando aqui, isso nada mais é do que meio científico, é meio energético. Isso é ciência, é frequência vibratória através do som. Vocês estão vendo essa cor? Também é frequência vibratória, é a cor. Isso aqui é som, isso aqui também tem som nisso aqui e está formando cor. Então, o universo é feito disso. Bom, continuando. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Nós temos que lembrar de uma coisa. Certamente não está incluída aqui, mas nós podemos dar um jeito de estar associado. Quem é que consegue fazer alguma coisa do nada? O nada não pode criar nada. Ninguém pode tirar alguma coisa do nada, porque lá se não tem nada, como é que você vai tirar alguma coisa para criar alguma coisa? Então, as coisas apareceram do nada, não existe. Isso não existe, não bate. E depois outra coisa. Se eu tenho alguma coisa que denota ser algo inteligente, este é um efeito. E para um efeito inteligente, tem que vir de uma causa inteligente. Ou seja, uma força inteligente fez alguma coisa, deixa eu marcar aqui para não me perder. Estou usando a palavra fez por não ter uma palavra melhor. Mas uma fonte inteligente, uma causa inteligente, um ser inteligente fez a vida. Mas ele não podia ter feito a vida do nada. É o que nós temos que nos propomos. Como é que eu apareci? Porque eu sou vida. Você é vida. Como é que você apareceu? Então, se você sabe isso, você vai poder saber para onde você vai e depois que você chegar, o que é que você tem, o que é que vai acontecer. Ah, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado só agora. Tudo bem, você pode dizer isso, mas não pode escapar, você não pode parar.
Você não pode parar. Ah, eu não acredito. Ué, tudo bem, continue não acreditando, é só da boca para fora, porque não tem jeito. Você está no rio e o rio tem uma corrente e você não vai conseguir sair para a margem, você tem que continuar indo. O máximo que você pode fazer é chegar na beira do rio, demorou um pouquinho mais a água ali e vai ser pegar o empurrão de novo e seguir para o oceano, porque é o nosso caminho, seguir para frente. Só tem um caminho. Muito bem, continuando. Então Deus não pode agir com parcialidade. Todos somos deuses, então ele sendo dois filhos, ele vai tratar um melhor e outro pior? Não vai. Nós que somos imperfeitos, nós não tratamos, nós gostamos de ambos. Se não fosse assim, quantas mães não haviam lá, ou pais também, lá no presídio lá, e jurando que o filho é inocente, ou a filha é inocente, quando se sabe tudo comprovado e tal, que não é tão inocente assim, mas jurando de pé juntos. Imagine, nós somos imperfeitos. Imagine Deus com parcialidade. Não, meu filho, eu vou fazer isso daqui para se dar bem na vida. E aquilo ali vai se quebrar. Não bate. Não bate. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Falamos ainda há pouco. Uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para a compreender, revelou-a inteiramente pela voz dos Espíritos. O que ele quer dizer com isso, gente? Nós temos, sei lá quem for, qualquer um de vocês. Vamos dizer assim, se eu disser pai e disser mãe, está muito próximo. Então eu não vou dizer pai nem mãe. Como eu tenho Arthur, que tem 10 anos de idade, não é Arthur. Então eu também não posso dar um exemplo muito perto. Mas eu não tenho como, porque você é o único mais novo que eu tenho, é o caçula. Então eu vou ter que dizer, e você está fora do enquadramento, ok? Porque sua avó está ainda aqui conosco. Naturalmente sua avó vai embora daqui a uns 50 anos ainda, talvez mais. Porém, digamos que nós temos o nosso avô que já foi embora. E ele estando do outro lado, onde a verdade não se esconde, ele descobre que ele estava errado. E aí, ele do outro lado, por muito amar a neta ou a filha, Tânia, usa nomes porque as pessoas vão se adequando. Quem é a pessoa sabe. Ele lá do outro lado diz assim: poxa, amo tanto minha neta ou minha filha. E agora que eu estou aqui, estou vendo que aquilo não é tudo daquele jeito, não é assim. Tudo. Então, eu tenho que dar um jeito de avisar ela. Será que há mecanismos aqui onde eu estou que posso fazer isso para ela? Porque eu quero que quando ela chegar, ela chegue com mais tranquilidade, ela não sofra o que eu estou sofrendo, ou o que eu passei para chegar aqui e ver que eu estava atrapalhado um pouco. Não é totalmente atrapalhado, porque não existe viagem perdida. Todos nós ganhamos de uma forma ou de outra. Agora, nós sofremos mais e temos mais dor, ou nós pegamos o elevador sem dor e sem sofrimento. E ele querendo que ela pegue o elevador sem dor e sofrimento, ele manda um recado. Eita, minha filha, o caminho, olha, dê atenção, preste atenção. Não precisa você mudar não, mas pelo menos enquadre isso em você mesma. Pense dessa forma, haja, porque quando você estiver no caminho vindo, que um dia vai vir, não tem ninguém para semente aí, vai vir, você saberá pegar o elevador e se posicionar de forma correta.
o pai de Tânia serviu para Tânia, como Jesus serviu e serve para nós, a humanidade completa, desde há 2000 anos atrás, enviado pelo avô. Digamos, o avô Deus mandou o pai Jesus dizer para a filha Tânia, ou para o filho, povo, população. A população. Gente, o caminho é este. Mas como é que Jesus nos manda esse caminho? Agora vamos partir para a outra posição. Deixa Deus ir para lá e vamos pegar Jesus mandando através de espíritos, seres que já viveram, que já pegaram o elevador, que já estão mais iluminados, que já têm conhecimento, e a comando dele diz: olha, fulano, ciclano, beltrano, vocês vão para a Terra e vocês vão passar tal informação dizendo qual é o caminho. Só que não é, às vezes são seres que eles vêm e encarnam. A maioria das vezes tem sido diferente. Eles passam informação através de outros medianeiros, que tem em todos os lugares, tem dentro da política, dentro da ciência, dentro das ruas, dentro das escolas, dentro de todas as religiões, na espírita, umbanda, candomblé, no budismo, no protestantismo, no catolicismo, em todos os lugares tem pessoas, indivíduos que recebem mensagens, vozes de espíritos, passando a mensagem para quem precisa. E é isso que Deus passa a dar, através de Jesus, para todos nós, nas justiças das aflições. Bem, o que nós vamos dar continuidade, não está aqui, nós vamos ver as causas anteriores das aflições na próxima semana. Ou seja, as causas que nos fazem sofrer, ter aflições aqui, causas anteriores de nós encarnarmos. Certamente pode ser que vejamos as duas na mesma semana, na próxima semana, pode ser que na outra semana nós vejamos as causas atuais das aflições. Então é uma sequência e é necessário que nós vejamos isso. De repente você vai entender: eu tenho feito isso na minha existência agora, tal, e eu sofro por isso, eu sofro porque eu tomo as decisões erradas, já aqui. E outras, eu sou uma pessoa boa. Tipo, exemplo, lembrei agora, na Idade Média, havia um garoto no qual ele, na Idade Média, anos 1600 e pouco, antes da era da fogueira, a forma de condenação lá era decapitação. Então era no machado, lembra? Você vê muito isso em filme. E era comum. O pessoal ia para a praça, que era festa, né? O cara ia ser decapitado, era festa. Imagina hoje que como nós melhoramos. Nós melhoramos. Tem muita atrocidade hoje, mas nós melhoramos. Porque antes era um prazer ver decapitado, o sangue rolar, sendo decapitado. E aí tinha um garoto que ia assistir isso daí. E lá na praça ele ficava compadecido daqueles. Porque nem sempre os carrascos eles acertavam, nem sempre, eram bons, mas uma vez ou outra eles erravam. E ele tinha que dar a segunda machadada para poder aliviar o camarada. E o garoto, não gostando daquilo, o jovenzinho, ele ia para a mata e treinava lá na madeira, com o machado dele na madeira lá. Acertar, treinar.
Ele chegou numa certa idade, ele se inscreveu, não sei se ele tinha carteira de trabalho, mas se dava, mas ele se inscreveu para ser um carrasco. Mas a finalidade dele, a intenção dele era fazer com que aquelas pessoas não sofressem na hora da morte. Ele não podia fazer diferente. Ele não podia tirar o veredito, mas ele podia aliviar. Então, ele especializou-se nisso e ele não errava. Tanto é que de outras cidades, no último pedido dos sentenciados, eles pediam, o último pedido era ir para ser executado na cidade do rapaz, ou ele ir para lá fazer a execução. Eles só queriam ser executados por ele. E ele ia fazer o trabalho dele perfeitamente. Mas ele morreu também. E chegou o dia dele voltar. E lembram que nós já falamos que nós, para estarmos aqui, eu, você, todos nós fazemos nossos pré-acordos. Nós fazemos nosso programa de vida daquilo que nós precisamos, queremos e vamos, e os dirigentes siderais permitem ou não permitem, mas nós estamos aqui. Ele fez o dele. E no dele ele pediu para sofrer um acidente, já era agora, nos anos 1900. Então, ele pediu para sofrer um acidente onde ele iria perder os 2 braços, as 2 pernas, ia perder os órgãos genitais, ele ia perder a orelha, ia perder meio monte de coisa. Ele ia ficar um toquinho como numa outra situação que nós temos. Esse era aqui mesmo, na capital daqui, capital em Recife. E ele ia acontecer isso. Mas lembram, ele era um camarada bom já, ele tinha boas intenções, ele só usou o meio errado para fazer as coisas acontecerem. Então o efeito da causa não foi correta, mesmo ele tendo boa intenção. E ele chegou o dia dele passar pela dificuldade que ele tinha que passar. Porém, existem atenuantes e agravantes. Ele, como tendo, desde o início da vida dele, desde pequenininho, ele começou a ser um garoto muito bom. Muito bom, ajudava todo mundo. Então, o que aconteceu? Chegou o dia, houve o acidente e ele teve que cumprir o pré-acordo dele, mas o pré-acordo dele foi atenuado pela bondade dele. Aquela intenção que ele tinha, ele transformou ela em prática já naquela encarnação nova, uma nova oportunidade dele. E aí ele perdeu só a cabecinha do dedinho mindinho. E eu tenho a impressão que foi do esquerdo, porque ele era a mão direita, tem para apoiar, é ruim, né? Quem não tem a mão para escrever, né? Então ele deve ter perdido a da esquerda, eu não sei. Isso aqui eu estou chutando. Mas a da esquerda. Então, consequência. Isso foi uma coisa boa. Do mesmo, e veja bem, coincidência? Puxa, todas essas coisas que nós falamos, todos esses planetas rolando para lá e para cá, todos esses átomos formando, todas essas coisas que são fabricadas, etc, e aparecem do nada, acontecem do nada, não, tem que ter organização, tem que ter alguma coisa. Por que os planetas não se chocam? Por que o Sol não bate? Por que a Terra não queima? O que é que impede tal? Tem que haver uma organização, as coisas não podem acontecer do nada. O nada não fornece nada. Causa e efeito. Causa e efeito. Dependendo da causa, o efeito diz o que é a causa. Uma informação contrária, ao contrário disso que nós acabamos de falar, desse rapaz. Hitler foi o rei Davi, que não era flor que se cheirasse. Os muçulmanos da época, os comandados dele, na época, não gostavam dele não. Hoje, depois se perdeu os judeus, né? Hoje se perdeu, há um tempo atrás se perdeu, todo mundo ama o rei Davi, porque Davi para lá, Davi para cá. Não, Davi não era flor que se cheirasse, era Hitler.
Depois dessa encarnação, uma encarnação de Hitler, de Davi depois, uma outra, né? Não estou dizendo outras no meio, apenas uma outra encarnação dele, ele foi um rei da Espanha, Filipe II, que era católico só de fachada, mas ele era um tirano que maltratava e executava meio mundo de gente que falasse em liberdade, em bondade, essas coisas. Esse rei era complicado. E ele... Eu queria saber por que uma alma como essa foi permitida ter tantas encarnações como uma pessoa de, assim, com tanto poder. Por duas coisas. Primeiro, ele tem o direito de encarnar. É inteligente. Os seres são inteligentes. Então, eles alcançam por si só o que tem que fazer. E depois eles estão impondo também a lei de causa e efeito para muitos. Tem muita gente, isso é experiência, tanto experiência para ele como experiência para todo mundo. Todos, se você está passando por uma dificuldade e ela dura ou não sendo dura, quando você sai da dificuldade, você está especializado nela. Você já sabe, saiu melhor. Ninguém cresce no bom. Nós crescemos no ruim. Porque ali você passa a ter uma experiência onde você sabe o que é bom e o que é ruim. Porque se você está só no bom, você nunca vai saber o que é ruim. Mas se você está no ruim, você quer sair do ruim. Então, não era à toa que também meio mundo de gente estava atropelado ali naquela situação. Deixe-me chegar em Hitler. Certo? Eu falei Hitler lá na frente para dar um exemplo, mas deixa eu chegar em Hitler. O Felipe... ele cometeu... Então vamos para lá. A próxima encarnação de Hitler foi como Hitler. E ele, na Primeira Guerra Mundial, ele era cabo. Mas ele tinha toda essa bagagem de quando foi rei. Antes de ser rei, ele tinha sido um místico. Foi o rei Davi, foi o rei Filipe. E tudo isso deu uma bagagem a ele. E ele era muito bom estrategista de guerra e era muito bom estrategista político. Veja que ele tinha a asa da inteligência lá em cima. A da moral não, cá embaixo. Diferente de Maria, né? Lembra que Maria a moral lá em cima, a inteligência ainda não tanto. E Hitler na Primeira Guerra Mundial ele era cabo do exército. Na Segunda ele já era o que causou toda a situação, né? Mas os judeus que ele perseguiu nada mais eram também do que aqueles que guerrearam com ele naquela época de Davi e que cometiam também atrocidades. E aí, quando ganhavam as guerras, cometia as mesmas atrocidades que ele cometia, porque os iguais se atraem. Então, se ele comete uma violência, o outro vai cometer violência também. Jesus ainda não tinha aparecido. Então, o que é que aconteceu? Os judeus nada mais eram do que os outros que também estavam passando pelas dificuldades que impuseram para outros naquela época. Certamente caldeus, babilônicos, etc. O pessoal daquela época que eram inimigos dos judeus. Então tem toda uma história de lei de causa e efeito que está aí pelo meio do caminho e que fez parte nisso tudo. Então, causas das aflições. Existem as causas atuais e as causas anteriores. Nós certamente vamos estudar com mais detalhes e ver o que é que realmente tem a mais nessas situações na próxima semana ou em mais 2 semanas. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso último assunto, gente. Mas o nosso último assunto, como sempre, é um assunto que nós vamos tratar diretamente a respeito... Ih, Jesus, eu tenho 15 minutos. Jesus? É de Jesus de novo? Não, ainda não é Jesus, não. Você falou Jesus. Mas é uma coisa simples. Desculpem. Não, eu tô brincando. É o seguinte, é a origem oculta das doenças. Não me lembrava que tinha isso, que tinha essa aqui, olha.
Bom, vamos direto, não vamos enrolar mais, porque senão termina extravasando o nosso tempo, né? De vez que o espírito expurga gradativamente pelo corpo físico o seu veneno psíquico acumulado em vidas passadas, olha aí, acumulado em vidas passadas, efeito de causa passada, né? Já está aqui, irmão. Não lhe seria possível descarregar todo esse tóxico de uma só vez, ou seja, livrar-se dele numa só encarnação? Tá? Resposta. Os venenos psíquicos que são despejados do perispírito, já falamos que é o mesmo corpo astral, é um corpo que fabrica, foi o que falamos no início, que forma o corpo físico, para o vaso físico, que é o corpo humano, significam o lixo resultante das operações baixas efetuadas pela mente espiritual no passado e no presente. Então, nós temos pensamentos e energias baixas, ciúmes, críticas, julgamentos, maledicências, fofocas, essas coisas todas, ciúme, avareza e tal, tudo é frequência baixa, e todas as doenças são frequências baixas, a pandemia, o coronavírus é frequência baixa, bactérias, espiroquetas, vermes, tudo é frequência baixa. Quer dizer, o que é ocasionado pelos vermes, ok? Então, essas frequências baixas, tanto do passado, ou seja, de outras existências, como da presente. Assim, variam as resistências de cada espírito e a sua capacidade para aguentar a operação tóxica drenativa para a carne. Muitos espíritos, depois de encarnados, e esquecendo a promessa corajosa feita no espaço, ou seja, o pré-acordo, esquece o pré-acordo, desesperam-se ante a impossibilidade de uma cura corpórea e preferem fugir da vida terrena pela porta truculenta do suicídio. Ora, dá uma trabalheira danada fazer esse corpo. Se vocês imaginarem como dá. E depois tem o seguinte, não, dizendo aqui, todos vamos morrer, ok? Todos vão morrer. Então fiquem já sabendo, avisem para o pessoal, olha, no dia que eu morrer, eu tenho que ser enterrado ou cremado, mas não antes de 72 horas. 72 horas é tempo-chave para que os espíritos desagreguem a energia célula por célula, separem. Porque se não fizerem assim, ficam na situação que estão as pessoas que estão indo por conta de coronavírus, de acidentes, etc. Não dá tempo de desligar e muitos estão sofrendo no meio do caminho, precisando de ajudas forte, até ser ajudado é uma trabalheira muito grande. Então, 72 horas no mínimo. Naturalmente que é o tempo mínimo. Bom. Mesmo aqueles que aceitam uma expurgação tóxica muito intensa, mas que ainda se conservam encarnados até o fim do prazo combinado, ou seja, o pré-acordo, no além, algumas vezes também se deixam aniquilar por um pessimismo tão desolador e mortificante que ainda acrescentam nova dose de fluidos mórbidos à sua carga. Enfermiça primitiva trazida do passado. Entendeu agora? Também? Se a pessoa adoeceu, é um problema, digamos, é um problema sério, e a pessoa deixa a baixa, entra no pessimismo, depressão e tudo, ele só está arrumando problema, porque vai chegar do outro lado pior do que quando saiu aqui. Tá? A situação é mais complicada ainda. E vai voltar com a situação tendo que passar certamente por coisas parecidas. Então é melhor assumir, não ter medo e de repente, fica bom, porque ninguém está impedido de lutar pela vida, não. A vida, em primeiro lugar, depois de Deus, que não é depois de Deus, é a própria vida. Então, sem vida não existe o restante. Então, vamos atrás de viver, claro, mas vamos atrás com alegria, com coragem. Não, eu estou vivendo cada dia o meu dia. Hoje é o meu último dia, mas amanhã será outro dia. Quando chegar amanhã é outro dia, e daqui a pouco você enterrou a família toda e ainda fica lá de semente. Então, quantos diziam assim, eu acho que eu vou morrer com 20 anos. Passei dos 20, eu vou morrer com 33. Já vai em 200. Assim, não só prejudicam grandemente a oportunidade de sua higienização psíquica,
pelo excessivo compungemento e forte melancolia, olha aí, como também se transformam nos conhecidos tipos hipocondríacos, descrente dos experimentos benfeitores da vida humana e curtindo amarguras até nos momentos venturosos. Olha, alegria, eu estou com minha família, eu estou aqui, ó, estou mais um dia, meu Deus, que eu estou aqui com aquelas pessoas que gostam de mim, que eu gosto delas, mas a pessoa não aproveita isso, está lá, bom, lei de causa e efeito, o igual traz o igual. Se baixar a guarda baixa exterior vem e pega também. O espiritismo, desculpa, é porque eu vi só a palavra ismo no final. O otimismo e a fé, olha aí, confiança plena em Deus, hein? Nos objetivos da espiritualidade, ajudam a diafanizar o perispírito, ou seja, diafanizar, ele eteriza-se, ele volatiliza-se mais, ele fica mais diáfano, mais leve. E favorecem a maior eclosão de luz interior, que fluirá em socorro do espírito combalido. Ou seja, se a luz e a doença é escuridão, então a luz vai apagar a escuridão. Ou seja, se ele está alegre, está feliz, está vencendo, está com coragem, está seguindo adiante, está estimulando outras pessoas a vencerem, ele está vibrando luz, vibrando energia positiva. Isso significa dizer que ele está curando, ele está destruindo a energia negativa que tem dentro de si. Então, foi tua fé que te salvou. Os mentores siderais, prevendo muitas vezes o fracasso dos espíritos mais débeis na tentativa de uma só vez para a carne, a sua carga tóxica, providenciam para que a cura psíquica se faça gradativamente em várias encarnações terapêuticas que lhes permitam a suportação até o final da existência física. Ou seja, ele pediu para passar por várias e os mentores siderais dizem, não, você não tem condições de passar passar por isso. Você só vai passar por isso, e você vai até o final porque você vai vencer. Mas ainda existem certas almas que conservam estagnados no seu perispírito os venenos remanescentes de milênios passados, em vista de haverem desperdiçado excelentes oportunidades de drená-los para o mundo material. E a sua situação dolorosa ainda perdura por muito tempo, porque tais entidades, em vez de manterem um sensato equilíbrio entre a emotividade e a mente, preferem contaminar-se novamente com as explosões pecaminosas de tem cólera, tem ciúme, tem inveja, tem cobiça, tem maledicência, luxúria, ódio, avareza e cupidez. Assim, o conteúdo pernicioso que conseguem expurgar pelo sofrimento purificador, através da carne, é substituído constantemente por nova carga ruinosa, enquanto algemam-se outra vez ao círculo triste das encarnações físicas, retificadoras e transpõem os milênios atadas ao jugo do karma doloroso. Ou seja, a pessoa está passando pelo problema, consegue passar pelo sofrimento que está passando. Ele não matou-se, sofreu até o fim, mas sofreu resmungando. Então ele ficou bom daquele problema, mas ele arrumou um outro problema que vai trazer ele ao mesmo tipo de problema. Passando rapidamente para o nosso último assunto, porque nosso tempo está encerrando, não é isso? Então, nosso último assunto. Vamos falar de Jesus, então. Na realidade, não sei se é Jesus ou se é Maria, mas vamos ver. O sublime peregrino, e foi feita uma pergunta. Maria jamais acreditou na missão de seu filho Jesus ou chegou a pressenti-la próximo de sua morte? Alguém falou semana passada, ou essa semana, alguma coisa relacionada com a morte de Maria, perguntando o que foi, e falava algumas coisas. E aí, certamente, algumas coisas vão aqui de resposta. Resposta. Graças à sua natureza mediúnica, Maria recebeu inúmeros avisos e advertências do seu guia espiritual.
o qual insistia em informá-la da estirpe angélica de seu filho. Mas em face de suas obrigações cotidianas junto à família numerosa, ela esqueceu pouco a pouco as mensagens mediúnicas que lhe foram transmitidas nas vésperas de casar antes de nascer Jesus. Mais tarde, em alguns raros momentos, sentia-se dominada por essa reminiscência, quando uma voz oculta lhe parecia confabular quanto à natureza incomum de seu filho. Quando Jesus deixou a família, decidindo-se pelas suas peregrinações através das estradas da Judéia e de outros lugares próximos, Maria esqueceu os últimos resquícios de lembranças que ainda pudessem avivar-lhe a crença de ele ser um missionário. Após a morte de José, quando Jesus havia completado 23 anos, agravou-se o orçamento do lar, e ela viu-se obrigada a mobilizar todos os esforços para superintender os gastos da família. Felizmente, meses depois, soube que Jesus chefiava um grupo de discípulos constituídos por pescadores, camponeses, homens do povo e algumas mulheres devotas que o seguiam incendidas por um entusiasmo religioso contagiante. Maria não surpreendeu com tais notícias e sentiu-se tranquila por ver seu filho devotado à tarefa pacífica de rabi, itinerante e participando da inspiração religiosa do seu povo. Isso o ajudaria a suavizar aquela inquietação estranha, o misticismo exagerado e a rebeldia aos costumes e tradições comuns. Maria sentiu-se grata ao Senhor pelo ensejo de seu filho preferir a profissão liberal e religiosa de interpretar entre os seus conterrâneos as regras e o repositório da sabedoria de Moisés. Mas os irmãos de Jesus, afora Eleazar, filho de José e Débora, e mais tarde Tiago, o menor, não lhe apreciaram devidamente a tarefa de rabi das estradas, pois isso não contribuía de modo algum para o orçamento precário da família. Açoitavam-no de chefe de uma corte de malandros e curiosos, que sonhavam entusiasticamente com um reino cômodo e próspero, sem ficar devendo obrigações. Matias, Cleófas, conhecido por Simão, Eleazar e Elizabeth já haviam casado e cooperavam na receita financeira e ajudavam Maria. Já há 47 anos de idade, mas ainda se mostrando sadia e moça. No entanto, ela não escondia a sua afeição incondicional por Jesus, espírito a que se sentia afeiçoada no hino da alma há muitos milênios. Por isso, o desculpava e o defendia, malgrado as intrigas e a maledicência gerada pelos despeitados a seu respeito. Mas, à medida que se aproximara o término da missão de Jesus, embora ela ignorasse isso em vigília, uma estranha melancolia e esquisito sofrimento lhe invadia a alma. Súbito, sua alegria se transformava em temor. Uma incontida dor lhe tomava o peito e desejaria espantar de si uma visão oculta que receava enfrentar na realidade. Inconscientemente, Maria se preparava para testemunhar os quadros mais dolorosos de sua vida, que seriam o martírio e a crucificação do seu filho querido, isento de culpa e de maldade. Alguns o chamavam de profeta de Israel, outros de libertador do povo judeu. Porém, havia os que diziam um louco ou imbecil, enquanto o sinédrio espionava, tentando conhecer-lhe os projetos aparentemente sediciosos. Era, pois, um santo para uns, ou perigoso, anarquista para outros. Obviamente, não havia razões plausíveis e justificações capazes de convencer Maria quanto à gloriosa missão espiritual de seu extremado filho. Assim como a família do príncipe Sakyamuni
jamais previu que o seu descendente seria Buda, o iluminado instrutor moral da Ásia. Enfim, Jesus talvez não passasse de um modesto rabi da Galileia, entusiasmado pela obstinação de salvar os homens e redimir os pecados do mundo, conduzindo-os para um fantasioso reino semelhante à pátria de Israel. No entanto, quando ele, humilde e dócil, como um cordeiro, aceitou o seu destino cruento, sem mover os lábios na mais silenciosa queixa, Maria então pôde reconhecer ali, no sacrifício da cruz, o Messias, o Salvador dos homens. Isso foi a resposta para a pergunta que foi feita. Muito bem, como nós não temos tanto tempo mais assim, por hoje, vamos fazer o nosso desfecho hoje. É bem curtinho. E é a nossa prece final. Ok? Vamos ver o que é que nós vamos trazer na próxima semana para ser direcionado. Mas nós aproveitamos para agradecer a sua presença, cada um de vocês que está apreciando o nosso estudo. O estudo não é nosso, meu, não é nosso, meu e da minha filha, não. Nem é nosso dos outros que ficam aqui presentemente e não podem agora por conta da pandemia. Mas é nosso, seu também e de todos que estão aqui e os que não estão, invisíveis, e a vizinhança toda, o Brasil todo, o mundo todo, da família universal. Nós estamos fazendo o nosso trabalhozinho de formiga e no nosso caso nós estamos falando, você está fazendo o seu trabalho nos ouvindo para ser também uma formiguinha dentro da sua própria casa, na sua vizinhança e assim por diante. Quando tiver os seus atritos, é melhor dar as costas, seguir o caminho, perdoa e segue em frente, não olha para trás. Agradecidos a Frei Galvão, que esteve aqui agora há pouco, que está, irmã veneranda, parte da egrégora de Dr. Frederico e tantos outros que nós podemos mencionar. Senhor Jesus, no final de cada dia, quando nos recolhemos em prece, que possamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos e dizer com tranquilidade: hoje exercitei um pouco mais a arte do amor ágape, amor incondicional, o amor que doa sem nada pedir em troca. Jesus sempre. Jesus sempre. Beijo no coração e até a próxima semana.